Semana passada eu coloquei no Twitter as possíveis escalações entre França e Brasil e teve muita gente falando que a França ia atropelar o Brasil e que o Brasil ia ser goleado. Teve outras pessoas que falaram isso também em alguns outros lugares, mas esse vídeo aqui é para desmistificar um pouco esse bicho-papão que é a França e também apresentar alguns sinais mais da seleção brasileira. Olá pessoas, eu sou Rodrigo Seixas, mais um vídeo aqui no PFQL. Eu falo bastante sobre a parte tática e estratégica do futebol. Dá uma olhada aqui que eu vou falar sobre França e Brasil, Brasil e França. Então vamos lá. Primeiro, para começar aqui, esse aqui é um possível time do Brasil e da França a partir da semana passada. Já não vai ser esse time porque o Alisson foi desconvocado, o Gabriel Magalhães foi desconvocado, Saliba também foi desconvocado. Então, depois você vai ver um outro possível time do Brasil e da França, mas por enquanto dá uma olhada aqui, mas vou falar de mais coisas também. Primeiro, para a gente ver os últimos jogos da França. A França, no histórico recente, nas eliminatórias da Copa do Mundo pela UEFA, né, que é outro formato bem diferente, fez 6 jogos, ganhou 5, empatou um, empatou com a Islândia fora de casa, os outros todos os jogos venceu, mas também ganhou do Azerbaijão, da Ucrânia e da Islândia em casa, né? Então não são times assim tão fortes, potências tão grandes assim no cenário europeu. Quando a gente pensa na UEFA Nations League, em 2025, ali foi no meio do ano, ela ganhou da Alemanha na disputa de terceiro e quarto, mas antes perdeu da Espanha num jogo maluco de 5-4. Esse jogo mostra bastante sobre o que é a França e eu vou mostrar alguns detalhes desse jogo mais para frente. Aqui são as escalações da França. Um detalhe bem importante é que a França normalmente joga no 4-2-3-1, ou pelo menos nesse ciclo jogou quase sempre nesse sistema. Aqui é 4-4-2, mas é mais por característica de jogadores, porque por ideia de treinador. A ideia mesmo é um 4-2-3-1, que tem o goleiro principal, o Manhã, e o primeiro reserva é o Chevalier. Esse último jogo aqui com o Azerbaijão é um time meio reserva da França, mas a gente vê alguns padrões, que é, entre os dois volantes, normalmente um volante é mais de ficar e o outro é mais de sair. Nem sempre, mas normalmente é isso. E você olha aqui o Kanté e o Koné é um volante de bastante saída, ele joga na Roma. Então é o Koné com o Kanté. Aqui já é o Koné com o Camavinga. O Camavinga fica mais, o Koné sai mais. Aqui já é o Rabiot e o Thuram. Então, dependendo do momento, que nem nesse jogo aqui o Rabiot sai um pouco mais. Então, dependendo do momento, você escolhe um para sair mais, um para ficar mais, dá um 5 e um 8. Daí, na linha dos três, quem tem ganhado bastante relevância é o Cherki por dentro e o Olise na direita. O Olise é um dos principais jogadores do mundo nessa temporada, está jogando muito no Bayern e como esse ponta direita de muita armação. O Cherki está jogando muito bem no City, como um jogador de armação também, às vezes pela esquerda, pelo meio, pela direita, ele é bem versátil. Então, acho que esses dois aqui têm tudo para ser muito titulares desse time junto com o Mbappé, que é o Mbappé, né? Mas eu acho que esses três aí são meio que o coração desse ataque da França, que tem mais uma posição. E essa posição pode ser de vários jogadores, e o Dembélé é um deles, né? Que muita gente coloca ali, mas o Dembélé não tem jogado tanto por esse lado na seleção da França, ele tem jogado mais pelo lado direito. Daí na defesa os titulares são o Upamecano e o Saliba, só que o Saliba está machucado e não vai jogar esse jogo contra o Brasil, mas o Upamecano e o Saliba são os titulares. E nas laterais, o Koundé e o Digne são os titulares, mas né, nesse duelo contra o Brasil, o Koundé também não vai jogar. Então, tem algumas mudanças aí, muito por lesão, mas isso vale também para o Brasil. Agora, quando a gente vem para esses duelos contra a Alemanha e a Espanha, você já vê um pouquinho diferente, né? Nesses dois jogos aqui contra a Alemanha, o time já está um pouco diferente, um pouco mais reserva, entre aspas, né? Contra a Espanha já está um pouco mais titular, né? Daí entra o Konaté aqui, o Lenglet, nesse período aqui ele estava um pouco mais escolhendo alguns jogadores, mas aqui de novo o Rabiot e o Koné, e aqui o Rabiot e o Tchouaméni. E aqui nesse jogo contra a Espanha, começa o Dembélé na direita, o Doué na esquerda, o Mbappé na frente e o Olise aqui. Depois o Olise sai entre o Cherki no meio, o time melhora muito. E depois ele começa a usar mais o Olise na direita e o Cherki aqui. Só que o Dembélé, ele não foi assim tão utilizado pela França no último período, até porque ele machucou algumas vezes. E normalmente quando ele joga mais pelo lado direito. Eu acho que se você for fazer uma escalação com os melhores, seria mais interessante você ter o Olise na direita, o Cherki no meio, o Dembélé na esquerda, com o Mbappé no centro do ataque. Né? Eu acho que é o melhor cenário de todos. E pode acontecer também, porque o Dembélé é super versátil, ele joga em qualquer uma das 4 posições aqui. E seria muito interessante ter ele jogando aqui, ele voltando para defender e para
ajudar a organizar jogadas, eu acho que seria o ideal. Mas ele ainda não foi usado desse jeito, então fica a dúvida de como o Deschamps vai usar ele. Mas se você olhar o posicionamento médio aqui do time, né, fica bem claro que os meias e os laterais ficam abertos pelo lado, né, o meia esquerda, ou ponta esquerda e o lateral esquerdo, o ponta direita e o lateral direito, eles ficam mais ou menos no mesmo posicionamento, eles vão trocando, às vezes vem por dentro, às vezes vem pelo lado. O camisa 10, aqui no caso é o Mbappé, né, mas o camisa 10 de posição é o Olise aqui, então eles ficam bem próximos, um volante sai mais, outro sai menos. É um time muito equilibrado em posicionamentos, em funções, em escolhas, é um time muito versátil dentro dos jogos. Esse é o grande segredo tático da França, é que ela é muito adaptável. Quando você olha esses dados um pouco mais específicos do França e Espanha, você vê como a França nesse jogo tem bastante passe por dentro, tem bastante posse, tem bastante avanço de campo, tem um PPDA maior que o da Espanha, né? Tem uma sequência de passes maior do que a Espanha, tem mais de 10 passes em 16 sequências, então esse jogo foi uma França de muita troca de passes, com bastante volume, que aconteceu principalmente no segundo tempo, e uma Espanha que até não conseguiu fazer tanto isso, por mais que a Espanha tenha conseguido abrir uma boa vantagem no jogo, foi uma França muito mais impositiva nesse jogo, que já não é o caso desse jogo contra a Alemanha. Aqui a sequência de passes é 6, mais de 10 passes no jogo foi 14, o posse de bola foi menor, o avanço de campo foi menor também, mas nesse jogo a França ganhou. Então a França, ela é um time bem adaptativo, né? Se ela percebe que o jogo vai ser melhor para contra-ataques, ela pode tentar isso. Vai ser um jogo melhor de posse, de impor seu jogo. Ela consegue também. Então é um time bem adaptativo, bem equilibrado. Isso às vezes tira um pouco da personalidade do time. É um time às vezes um pouco sem personalidade, sem poder ter uma capacidade de impor tanto o seu jogo por tática, né? Não é um time tão dominante como a Espanha. Por mais que eu mostrei aqui aqueles dados, a Espanha não foi tão dominante assim contra a França naquele jogo. Mas a França tem muito mais um estilo de jogo que se encaixa nos jogadores para daí eles jogarem bem. A França já é o oposto, é um time muito mais sobre escolher os melhores jogadores e depois ter um modelo que se encaixa a eles. Essa é muito mais a lógica do Deschamps do que a lógica da seleção espanhola, por exemplo, até da alemã, por exemplo. O Brasil já está um pouco mais para a França. Então, quando a gente volta para os últimos duelos entre Brasil e França, tem esse aqui de 2015 que o Brasil ganhou, tem esse aqui de 2013 que o Brasil ganhou também, e tem esse aqui de 2011 que o Brasil perdeu. Esses três aqui são amistosos. E em Copa do Mundo, a última vez ainda é na Copa do Mundo 2006, aquele jogo que o Brasil eliminado da Copa para a França. Depois tem 98, daí tem 86 também, enfim. Na Copa o Brasil costuma se dar mal contra a França. E para esse duelo entre eles tem vários brasileiros machucados, tem esses daqui, tem outros também, né? O Bruno Guimarães, que é o Jorge Rodrigo, que nem para a Copa vai, o Alisson, o Gabriel Magalhães. Do lado da França, tem o Koundé, tem o Barcola, tem o Saliba, que também ficou de fora. Então, assim, tem alguns jogadores que vão estar fora, muito por lesão, e de repente na Copa também eles podem estar fora. O Mbappé vem sentindo desconforto no joelho esquerdo desde dezembro, então não vou dizer que ele é dúvida para o jogo, eu acho até que ele joga, senão ele não teria sido convocado, mas ele pode não estar tão forte assim para esses jogos. E pelo que eu li no noticiário da França, é bem provável que a França acabe mesclando bastante o time. Só que acho que não no jogo contra o Brasil. Acho que no jogo contra a Colômbia eles devem usar um time, entre aspas, mais reserva. E um detalhe que eu achei curioso na pesquisa é que o Brasil vai jogar de azul e a França vai jogar de verde, um verde claro que imita a Estátua da Liberdade, né? Já que a Copa do Mundo vai ser nos Estados Unidos e a Estátua da Liberdade ali em Nova York foi um presente da França para os Estados Unidos, né? Ela tem essa cor meio esverdeada que é o cobre oxidado, né? Que ele fica dessa cor. Então eles vão estrear esse uniforme, então vai ser o Brasil de azul e a França de verde. Não sei se isso já aconteceu alguma vez dos adversários se enfrentarem com essas cores, mas tem essa curiosidade também. Agora, olhando para os jogos, alguns espaços que a França costuma deixar em alguns jogos, que é um espaço entre linha, aqui é um dos volantes e aqui é o outro volante. Eles estão muito distantes entre si e mais adiantados, né? Esse aqui é o ponto esquerdo. Então a Espanha aqui tem bastante espaço para jogar aqui. E uma outra coisa que eu já vou falar é que às vezes tem muitas janelas, né? Tem muito espaço entre a marcação de zagueiro e lateral. Isso também é um espaço que pode ser muito bem aproveitado pelo Brasil.
Uma coisa que acontece também é que nem sempre o ponta volta, né? Esse aqui é o Dembélé, ele tá bem adiantado aqui, né? Então ele tá um pouco longe, né? Daí a zona fraca aqui, que é o lado oposto da jogada, normalmente fica um pouco mais livre, né? O time se concentra muito de um lado, então às vezes você inverter pode ser importante. O Brasil pode achar espaços assim, invertendo a jogada. Outra coisa que acontece que eu já tinha mencionado, as janelas, às vezes o zagueiro e o lateral estão muito distantes aqui, então fica esse espaço aqui para poder ser atacado. Acho que o Brasil tem que olhar muito isso, que isso provavelmente vai aparecer em algum momento do jogo. E o Brasil com o Rafinha, com o Vinícius e outros jogadores tem muita capacidade de atacar esses espaços e fazer uma jogada boa de ataque. E a França não é o tempo todo, mas quando ela escolhe atacar, ela ataca com muita gente. Isso também gera espaço nas costas, né? Se você contar aqui, ó, tem três aqui, são seis, aqui são nove. Tem mais um zagueiro que deve estar por aqui, mas se você for ver, tem muita gente no ataque. O que é bom porque a França tem muita opção de passe ali, mas por outro lado deixa bastante espaço. Então também é importante ficar de olho. A França não faz isso o tempo todo, mas quando ela faz, deixa bastante espaço para poder contra-atacar. Vamos agora para a prancheta. E a prancheta do Brasil? Eu acredito que o Brasil vai começar jogando com esses jogadores. Tudo bem, várias coisas podem entrar em conta, como alguns jogadores podem chegar muito em cima da hora, podem estar mais cansados, o Ancelotti pode acabar escolhendo outros, como ele pode também ter outras ideias, né? Mas eu acho que deve ser algo parecido com isso. Com o Brasil jogando com 4-2-3-1, Matheus Cunha aqui de 10, Rafinha pela direita, Martinelli aqui pela esquerda, com Vinícius Júnior mais de atacante. Claro, pode ter mudança. O Vinícius pode vir para cá, pode sair o Martinelli e jogar, por exemplo, o João Pedro aqui, como pode jogar o Igor Thiago, o Endrick, vários outros jogadores. O Brasil tem muitas possibilidades. Como pode também jogar o Rafinha aqui pela esquerda, o Vinícius aqui e o Luiz Henrique aqui. Eu acho que o Ancelotti tem muitas possibilidades, mas o que eu acredito ser mais pertinente deve ser esse aqui. Eu tô levando em conta os outros jogos da seleção com o Ancelotti, o que ele já fez, como ele imagina, e pensando também defensivamente, porque daí o Brasil consegue ter o Martinelli e o Rafinha voltando aqui e ter duas linhas de quatro mais presentes, porque o Rafinha tem a capacidade de voltar e o Martinelli também. O Vini já não tem muito, né? E outros jogadores também já não tem tanto, então eu acho que ele deve fazer isso. Lembrando que o Vini jogou assim já com o Ancelotti algumas vezes, e é assim que ele está jogando no Real Madrid também. Então, acho que é um ponto relevante aqui para dizer. Agora, do lado da França, eu acho que a defesa deve ser o Konaté e o Upamecano, já que o Saliba está machucado. O goleiro vai ser amanhã mesmo. Os laterais devem ser o Gusto e o Digne, já que o Koundé está machucado e é o titular. Aqui, os volantes. Deve ser um volante mais de pegada, então eu estou em dúvida se vai ser o Tchouaméni ou o Kanté. E um volante mais de saída, que deve ser o Koné ou o Rabiot. Ah, ele pode colocar os jogadores? Pode. Mas olhando os últimos jogos e um pouco das ideias dele, eu acho que vai ficar um pouco nesse sentido. E o Kanté tá jogando muito melhor agora, né? Porque ele saiu da Arábia Saudita, tá jogando na Turquia, tá no Fenerbahçe, tá com uma condição física muito boa, tá jogando muito bem de novo. E o Deschamps aposta muito nele, né? Até porque o Kanté deu uma Copa do Mundo pra França, né? Não deu, né? Sozinho, né? Mas ele ajudou muito naquela Copa de 2018. Aqui o meio de campo. Eu acredito muito que ele vai com o Sheik e o Olise. O Olise tem que jogar aqui. O Olise é muito bom, é um dos melhores jogadores. Ele e o Mbappé são os dois melhores franceses nessa temporada atual. E tem que usar o Olise aqui. Acho que o Olise é um super jogador, tem uma capacidade muito grande de finalizar jogadas, seja para passar para alguém finalizar ou ele mesmo finalizar. Então ele é muito bom para isso. E está jogando muito bem, um dos melhores jogadores do mundo. O Cherki também tem muita capacidade, é um dos jogadores mais imprevisíveis, é muito importante usar ele. O Dembélé tá aqui como opção, mas não para jogar no lugar do Cherki aqui no meio. Ele pode jogar no lugar do Cherki, só que daí ele vem jogar aqui, né? E o Olise vem por dentro. Não gosto tanto dessa ideia. E aqui do lado esquerdo, ele já usou o Doué e já usou o Ekitike. Então acho que pode ser um dos dois aqui. Ou pode ser um Dembélé também. É que como ele não usou o Dembélé ali, eu acho que é uma possibilidade de ele acabar usando o Doué. E daqui o Mbappé, que é o 9 que volta um pouquinho para trair a marcação e depois atacar as costas, mas ele sempre fica mais pro lado esquerdo. Então ele é muito mais uma preocupação do Marquinhos do que do Léo Pereira. Aliás, eu não sei se vai jogar o Léo Pereira ou se vai jogar o Ibanez. Eu acho que deve ficar entre um desses dois por causa do lado da defesa que eles jogam. Eles costumam jogar mais do lado esquerdo e o Bremer costuma jogar mais do lado direito, assim como o Danilo. Acho que os reservas são mais aqui, né, nesse caso. Eu acho que dos goleiros deve jogar o Ederson.
Então, é um pouco das ideias que eu vejo desse jogo. Acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante e não acho que vai ser esse atropelo todo que tem muita gente dizendo que a França vai atropelar o Brasil e que vai ser muito fácil. Eu não acho que é tão por aí, não. Acho que a França tem um bom time junto com o Brasil e com a Espanha, talvez alguma outra seleção como a Inglaterra tenha os melhores elencos hoje do futebol, mas não quer dizer que a França vá atropelar o Brasil. Não é muito a cara dessa França até. A França, ela ganha alguns jogos importantes, ganha de seleções fortes, mas normalmente disputando bem, assim, não ganhando de lavada, né? Então acho que o Brasil deve fazer um jogo bem interessante e bem equilibrado. Curiosamente, até fui olhar em algumas casas de aposta e o Brasil até está na frente em algumas delas. Então é até curioso pensar nisso, mas é o que eu achei por aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui mais um vídeo no canal. Se você quiser saber mais sobre a seleção brasileira especificamente, né, esse jogo. O último vídeo que eu fiz aqui no PFQL eu falo bastante da seleção brasileira, então você pode olhar mais lá sobre a seleção brasileira. Esse aqui é mais sobre a França mesmo, para você ter uma noção de como é que tá a França e como é que pode ser a França nesse duelo. Mas se você quiser ver mais sobre o Brasil, você pode voltar e ver num vídeo anterior. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe algum comentário, algo que você possa dizer sobre esse jogo que vai chegar e o que mais você achar interessante. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!